CSA e Sampaio Corrêa ficam no empate em Alagoas. Situação do CSA se complica. Sampaio Corrêa tem que aguardar alguns jogos. A coletiva do professor Leonardo Condé está aqui neste conteúdo. Olá, torcida! Seja muito bem-vinda aqui ao nosso canal Lécio Costa Narrador. Inscreva-se, acione o sininho, deixe o seu joinha, compartilhe, e seus comentários aqui embaixo são importantes para o fortalecimento do nosso canal também, para a gente saber o que você está pensando. Se você está gostando, de onde você está falando, é importante que você coloque. Olha, eu estou aqui no bairro do Turu, estou aqui na Alemanha, ou estou aqui nos Estados Unidos. Vale você participar, São Paulo, Curitiba, com a gente tem muitos, meus amigos de Goiânia também. Então vá lá, interaja conosco, é importante, você é valorizado aqui no canal Lécio Costa Narrador. Torcida, ontem tivemos o Sampaio Corrêa jogando fora de casa, buscava uma vitória diante de um adversário até então muito fragilizado pelo número de gols marcados neste Campeonato Brasileiro, por ter também uma das defesas mais vazadas da competição, na zona de rebaixamento, eu diria até agonizando já nessa Série B, uma das equipes que mais empatou, a segunda equipe que mais empatou nesse campeonato, a primeira foi o Vila Nova. Então não conseguiu encontrar, perdeu muitas oportunidades de gol. Sampaio teve no goleiro Luiz Daniel, o melhor goleiro, o jogador da partida, o goleiro Luiz Daniel, foi o craque do jogo ontem, salvou o Sampaio de ter perdido. Sampaio com algumas peças que não renderam, jogadores não estavam inspirados, e eu fiquei muito preocupado, mas tranquilo, né? Porque o Luiz Daniel, ele garantiu ali o Sampaio Corrêa, e os incríveis gols que perdeu o time do CSA demonstram exatamente que esses jogadores, por exemplo, o Elton já passou pelo Vasco da Gama. Então, só para fazer esse exemplo aí do Elton, o time não anda bem, a fase não é boa do CSA e dificilmente vai escapar desse rebaixamento. Torcemos que escape, porque a gente torce pelas equipes do Nordeste brasileiro. Mas o Sampaio Corrêa, por exemplo, o Pimentinha, talvez tenha sido o pior jogo que eu vi do Pimentinha nesse Campeonato Brasileiro. Nessa temporada, até diria, né, o Pimentinha. Mas Sampaio Corrêa continua aí, está jogando. Jogue, não perca. O importante foi que somou fora de casa um pontinho. Se fosse lá atrás, esse pontinho era sensacional. Acontece que nessa reta agora, com todo mundo querendo vencer, aí o bom é que o Sport tropece, que o Vasco da Gama tropece na rodada, né? Aí nós teríamos aqui um equilíbrio, né? Porque nessa parte de cima, porque o Criciúma fez o dever de casa e afundou o Náutico, rebaixou o Náutico. O Náutico já não tem mais condição. Então o Náutico rebaixado, Criciúma está agora com 49 pontos, mas o Sampaio Corrêa ainda ocupa a quinta colocação pelos critérios de desempate nesse momento. Então o Sampaio é o quinto colocado, o Sport é o sexto colocado, mas ainda vai jogar, o Ituano ainda vai jogar. Então essa rodada vai ser muito interessante, a gente vai ter que aguardar essa rodada que acontece neste sábado e será fechada somente no domingo com o jogo do Sport, que não é um jogo fácil não para o Sport na Ilha do Retiro. O Vasco da Gama tem um compromisso talvez teoricamente mais fácil, que é diante do Novo Horizontino. Então o jogo é neste sábado 18h30, vou ficar atentamente acompanhando esse jogo, como também estarei acompanhando o jogo do Sport com o Cruzeiro. Esse sim será também na Ilha do Retiro. Então esses dois adversários do Sampaio Corrêa que não podem ganhar, eles jogam em casa. O Ituano contra o Guarani joga em casa, na verdade os três adversários, né? O Vasco joga em casa com o Novo Horizontino e o Sport recebe o Cruzeiro, já campeão. Será que o Cruzeiro vai dificultar a vida do Sport na Ilha do Retiro? Campeão, qual a motivação que ainda tem o Cruzeiro? O técnico disse, é bater todos os recordes, vamos acreditar que sim. Vamos à coletiva do professor Leonardo Condé. No próximo conteúdo eu vou comentar um pouco mais aí para você ainda a respeito deste jogo, mas agora vamos ouvir o comandante professor Leonardo Condé falando aqui no canal. Na condição que eles estão, não tinha como eles agirem de forma diferente. A gente que entrou muito disperso no início do jogo ali, os 15 minutos iniciais, oferecendo algumas infiltrações ali e quase sofremos o gol. Depois a gente fez, a equipe melhorou no aspecto anímico, ficou mais atento, mais aceso, e a gente foi melhorando um pouco o nosso posicionamento de marcação, conseguimos subir um pouquinho mais o bloco de marcação, pressionando um pouco mais a saída do CSA e equilibramos o jogo ali.
dos 25 minutos para frente. O início foi todo CSA. Segundo tempo foi aquela situação de um jogo onde a gente sabia que o CSA iria se lançar ainda mais e nos ofereceria o contra-ataque. A gente marcou bem, nós não conseguimos aproveitar os contra-ataques. A gente pecou muito na transição ali. É uma jogada muito forte da nossa equipe. Nossa equipe é uma equipe objetiva e fica pouco com a bola, mas tem uma transição muito forte. Mas só que hoje a gente pecou demais, a gente ficou ansioso demais e erramos. Naturalmente chegamos em algumas situações ali, mas poderia ter tido um pouquinho mais de calma. O CSA, pela sua qualidade, até pela necessidade, também chegou no nosso gol várias vezes. O Luiz Daniel fez uma partida brilhante. De qualquer forma, a gente leva um ponto importante para São Luís. Esse ano, um campeonato muito difícil, né? Então, assim, todas as equipes com objetivos bem claros, né? Então, assim, inicia a competição, você tem 5, 6 favoritos pelo orçamento, né? E pelas camisas pesadas que iriam brigar pelo acesso, e as outras 15, 14 equipes, todo mundo sabendo que ia brigar ali embaixo. Então, a partir do momento que a gente conseguiu fazer uma boa pontuação, chegar na pontuação dos 40, 41, tirou um peso muito grande, né? E aí a gente cresceu, os jogadores ficaram mais leves para jogar e também assim veio um aspecto de entrosamento. O Sampaio quase todo ano faz uma renovação muito grande de elenco, é difícil segurar os jogadores que se destacam e aí acaba passando por um processo de renovação de plantel muito grande. E a equipe conseguiu encaixar agora na reta final e conseguiu fazer bons jogos. Condé, boa noite, né? Novamente seja bem-vindo, né? Você encontra desde 2017, você foi campeão aqui pelo CRB. O que foi fundamental para esse resultado hoje? Creio que não foi bom para as duas equipes, muita pretensão do Sampaio, né? Boa noite, prazer meu, é sempre bom retornar aqui, no estádio onde eu já consegui conquistar um título, é sempre importante para a nossa carreira, foi um período muito bem recebido por todos aqui em Maceió. Bom, assim, a gente sempre quer algo a mais, né? A gente sabia que seria um jogo muito difícil, principalmente pelo momento do CSA, iria se lançar com bons jogadores, um treinador experiente, a torcida, como sempre, vem em bom número e apoia. Então, a gente sabia que teríamos um grande adversário pela frente, mas ao mesmo tempo um adversário muito pressionado pela situação. Como eu falei, eu acho que a gente conseguiu se defender bem. Nós somos, talvez, tirando o início do jogo e o final do jogo, a gente conseguiu passar durante todo o jogo bem estruturado defensivamente. Eu acho que a gente pecou um pouco na transição, no penúltimo passe. É claro que a gente chegou em condições de finalizar também, exigiu do goleiro adversário algumas defesas, mas de qualquer forma, um ponto importante, a gente, querendo ou não, matematicamente a gente continua com essa possibilidade de estar brigando ali pelo G4. A gente sabe que é difícil, mas não é impossível, tem muitos confrontos pela frente. Agora é reunir força para a gente chegar na terça-feira nessa partida contra a Chapecoense e tentar fazer o resultado em casa. Claro, assim, é difícil o jogador entrar, principalmente no final ali, o jogo está muito corrido, já até o jogador esquentar para a partida ali, leva um pouquinho de tempo, pecou um pouco. Algumas situações ali, a entrada do Léo Tocantins foi mais no sentido de conter a passagem do Lucas, que entrou depois, tem um cheiro muito forte, a gente precisava bloquear e trazer o Catatal para a direita, que é um jogador também que a gente precisava mudar um pouquinho o lado dele ali. No setor de meio a gente foi mais trocando em razão do desgaste mesmo. O Eloy cansou, estava muito bem no jogo. O Poveda hoje foi muito bem marcado pelos zagueiros do CSA. O Rafael tem sido um amuleto nosso aí nas últimas partidas, também precisava participar um pouquinho do jogo ali, mas de uma certa forma eu acho que eles conseguiram manter aquilo que vinha fazendo. Condé, a última da minha parte, a gente está ao vivo agora e tem muita gente de São Luís, né? Muita gente do estado do Maranhão acompanhando. O que é que você diria para o torcedor do Sampaio Corrêa nesse momento? Para mim já é uma campanha espetacular. Eu não sei a sua pretensão desde quando você chegou, você disse agora, mas o que é que você tem a dizer para o torcedor do Sampaio Corrêa que está vendo a gente nesse momento? Mensagem de agradecimento. O torcedor abraçou a equipe agora na reta final, espero que continue abraçando até o final e que a gente vai continuar lutando, né? Como a gente vem fazendo desde o início
da competição, no momento que muitos não acreditavam, muita gente, quando a gente ganhou o estadual nos pênaltis, taxava a gente como uma equipe que seria rebaixada, e no entanto a gente foi trabalhando, quase que o mesmo grupo de atletas, entrou o Catatal, o André e o Rafael Vila, o restante é o mesmo time do estadual e que está fazendo essa boa campanha, e nós vamos continuar lutando até o final, que o torcedor possa caminhar conosco. Então, é isso, professor Leonardo Condé. O Sampaio Corrêa agora vai ter o compromisso da volta aqui diante da Chapecoense, e a gente espera que tenha uma atitude diferente, que algumas peças a gente sabe e concorda do desgaste que esses atletas estão passando. Afinal de contas, são 38 rodadas neste Campeonato Brasileiro. Então é uma competição bem longa, muito longa mesmo, esse Campeonato Brasileiro. Então, se você não tiver um elenco, se não tiver um departamento de médico muito bom, atuante, fisiologia e tudo mais, aí a equipe acaba caindo nessa reta final. Mas o Sampaio até que se manteve bem. Esse ponto, repito, se fosse lá atrás seria excelente, só que o Sampaio agora briga pelo acesso. Mas vai depender tudo dessa rodada, desses 3 adversários que o Sampaio Corrêa ainda terá, menos o Sport, 2 terá pela frente, confronto direto, que é o Ituano e o Sport, e ainda joga com o Londrina, que agora ficou um pouquinho mais afastado, que é o jogo final do Sampaio Corrêa. Vamos aguardar o que vai acontecer aí para esses próximos jogos, que eu já falei ainda há pouquinho. Galera, inscreva-se no nosso canal, deixa o seu joinha, compartilhe, acione o sininho para você ser comunicado das nossas transmissões, e não esqueça de deixar os seus comentários aqui embaixo. Grande abraço a todos, fique com Deus e até mais.